Sabe aquela história de que um drink ajuda a relaxar para dormir? Pois é, muita gente acredita nisso, quase como um ritual para apagar mais rápido. Mas será que a ciência concorda com essa ideia? A gente vai descobrir agora o que de fato acontece quando o álcool e o sono se encontram, com base no que as pesquisas dizem. Então, vamos direto ao ponto. Aquela bebida que parece que desliga a gente do mundo, ela melhora mesmo o nosso descanso? A resposta, olha, não é tão simples. Não é só um sim ou um não. Para entender de verdade, a gente precisa olhar o que acontece no nosso cérebro durante a noite toda. Para a gente desvendar esse paradoxo, vamos começar com o óbvio, a promessa que o álcool parece cumprir. Aquela sensação de sonolência que ele provoca não é coisa da nossa cabeça, não. Tem uma razão científica para isso. E é uma história que se divide em duas partes bem diferentes. Funciona assim. Logo depois de beber, quando o álcool começa a subir no sangue, vem aquela sensação de euforia, de relaxamento. Mas conforme a concentração aumenta, o álcool começa a agir como um depressor do sistema nervoso central. E é aí que o efeito sedativo aparece com tudo, e a gente se sente com sono. E assim começa a primeira parte da noite. Nesse momento, o álcool parece mesmo o melhor amigo do sono. Ele confirma aquela impressão que muita gente tem de que sim, uma bebida ajuda a pegar no sono. E olha só, os dados até confirmam essa percepção, mas tem um detalhe muito importante aqui. Para que o tempo para adormecer diminua de forma significativa, é preciso uma dose alta de álcool. A gente está falando de umas 5 doses ou mais. Ou seja, o efeito existe, mas o custo para chegar lá é bem alto. Adormecer mais rápido. Parece ótimo, né? Uma vitória, principalmente para quem tem dificuldade para dormir. Só que essa é só a primeira parte da história. O que acontece depois que o sono chega é que o jogo vira completamente. Bem-vindos à segunda metade da noite. É aqui que, enquanto o corpo está lá trabalhando para processar todo aquele álcool, o cenário muda. O que começou parecendo um sono tranquilo e pesado se transforma num descanso, bem, sabotado. E aqui está o ponto de virada. Conforme o corpo vai metabolizando o álcool, aquele efeito sonolento vai sumindo. E o resultado disso? Um sono muito mais leve, fragmentado, cheio de despertares. E isso acontece justamente na fase em que o nosso descanso deveria ser o mais profundo e reparador. E uma das maiores vítimas dessa sabotagem toda é o sono REM. Aquela fase que é super importante para a memória, para o aprendizado, para regular as emoções. Pensa assim, ó. Se o sono REM fosse a equipe de limpeza noturna do cérebro que organiza tudo do dia, o álcool simplesmente manda metade da equipe embora mais cedo. O trabalho fica pela metade. A diferença fica muito clara quando a gente compara. De um lado, um ciclo de sono normal, com as fases bem definidas, tudo certinho. Do outro, o sono com álcool. O sono REM é esmagado. A estrutura fica toda bagunçada, cheia de interrupções. A qualidade do descanso, nossa, despenca. Então já deu para perceber que o efeito não é sempre o mesmo, né? Aquela velha frase, a dose faz o veneno, cabe perfeitamente aqui. O jeito que o álcool afeta o sono depende, e muito, da quantidade que foi consumida. Mas antes de continuar, vamos só alinhar uma coisa rapidinho. O que é uma unidade de bebida? Geralmente, a gente está falando de cerca de 10 gramas de álcool puro. Para visualizar, pensa numa lata de cerveja, uma taça de vinho ou uma dose de destilado. É bom ter essa referência em mente. Olha só como a dose muda tudo. Com só 2 bebidas, o começo do sono REM já atrasa. Se forem 3, a duração total do REM já diminui. E, como a gente viu, precisa de 5 ou 6 bebidas para ter aquele pequeno efeito de adormecer mais rápido. A troca é bem clara, um benefício mínimo no início para um prejuízo enorme na qualidade do sono. E para deixar bem claro o ponto mais importante, o sono REM é a vítima número 1. Mesmo em doses que a gente considera baixas, tipo 2 ou 3 bebidas, a redução já é grande. Em doses altas, então, o estrago é maior ainda. Basicamente, não existe dose segura de álcool se o objetivo é proteger o sono REM. E para a gente fechar essa análise, vamos tocar num ponto que a própria pesquisa aponta como algo que ainda precisa de mais estudo: as possíveis diferenças de como o álcool afeta o sono de homens e mulheres. Os próprios autores da pesquisa são bem diretos. A ciência ainda não tem uma resposta final sobre isso. Coisas como hormônios, o jeito que o corpo metaboliza o álcool, tudo isso pode ter um papel. Mas, por enquanto, ainda faltam dados para ter certeza. Apesar disso, um dos estudos analisados encontrou sim efeitos mais fortes no grupo de mulheres que participou da pesquisa. Elas tiveram uma redução maior no tempo total de sono e ficaram mais tempo acordadas depois de já terem dormido.
Isso é um sinal de que pode haver diferenças importantes, o que só reforça que mais pesquisas são necessárias. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final. A ciência mostra uma troca bem clara. A chance de adormecer uns minutinhos mais rápido, e isso só com doses altas, em troca de uma noite de sono de péssima qualidade que sabota o nosso importantíssimo sono REM. A pergunta que fica é: essa troca vale mesmo a pena? Obrigado por acompanhar.